Meu nome é Henrique Vieira, sou da etapa 23, e agora eu vou fazer uma entrevista. E eu estou aparecendo porque é obrigatório. Tu tem que perguntar. Pois é. Então, Gisele, qual você acha que foi o preço da independência do Brasil? Até que ponto nós somos realmente independentes? E se teve algum custo alto que nós tivemos que pagar por essa independência, se é que ela realmente existe? Bem, um país que quer ser independente deveria ser caracterizado por um território no qual exista um povo com certas particularidades culturais e psicossociais comuns. Além disso, a pretensa nação seria fundamental ter passado por uma evolução econômica e política. Infelizmente, o nosso país, desde antes da independência em relação a Portugal, era colonizado por povos com características muito distintas, facilitando, de certa forma, que as esferas econômica e política fossem exercidas por mãos estrangeiras, corruptas e a passos lentos. Assim, nesses moldes, a nossa realidade atual segue. Ainda somos economicamente dependentes de nações desenvolvidas, ainda nos submetemos a governantes corruptos, ainda não aprendemos a investir em cultura, e especialmente em educação, para superarmos nossas fragilidades tão básicas como a ética. Obrigado, Gisele. Obrigada. Olá de novo, vou fazer outra entrevista. Então, pai, qual a senhora acha que foi o preço da independência do Brasil? Será que ela realmente existe? E quais são os limites que nós temos em relação a isso? Será que o Brasil é realmente independente economicamente e politicamente? O preço da independência do Brasil foi 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil pagou a Portugal em 1825. Hoje, politicamente, eu penso que o Brasil é um país independente, na medida em que o Brasil é reconhecido pelas outras nações como uma pessoa jurídica de direito público externo. O Brasil, por exemplo, participa da ONU. Mais do que isso, o Brasil já integrou o Conselho de Segurança Temporário da ONU 10 vezes. O Conselho de Segurança da ONU é um órgão que é capaz de adotar decisões obrigatórias para todos os países membros, podendo até mesmo autorizar uma intervenção militar para garantir que suas resoluções sejam executadas. Desde 1984, o Brasil já participou de mais de 30 operações militares de manutenção da paz da ONU, tendo cedido mais de 24 mil homens. Integrou operações na África, na América Latina, no Caribe e na Europa. O Brasil é o maior contribuinte de tropas para a missão da ONU para a estabilização do Haiti. E o comando militar de todas as tropas que compõem as operações no Haiti, provenientes de 19 países, é exercido por generais brasileiros. Não há dúvida, então, de que politicamente o Brasil é um país independente. Economicamente, no entanto, eu penso que o Brasil não ocupa uma posição de destaque no cenário mundial. O Brasil ainda não conseguiu sair da condição de um fornecedor de matéria-prima a países mais desenvolvidos e de consumidor de produtos manufaturados por esses mesmos países. Produtos manufaturados, muitas vezes, com a matéria-prima que o Brasil lhes fornece. E é um custo muito alto. O crescimento econômico do Brasil decorreu de medidas populistas, como, por exemplo, o Bolsa Família, e de um demasiado incentivo ao consumo.
consumo fundado quase que exclusivamente num sistema de crédito financeiro. Enquanto países como o Canadá e a Alemanha investem pesado em reformas de infraestrutura que vão da educação ao desenvolvimento industrial, o Brasil fica conhecido como o país do automóvel. O Brasil fomenta a aquisição de automóvel por seus cidadãos por um preço equivalente ao dobro do que custa lá fora. Enquanto a América do Norte, a Europa e a Ásia formam gênios em matemática, em física, em química, o Brasil ainda se preocupa em erradicar o analfabetismo. Seria muito fácil dizer que os problemas que o Brasil enfrenta foram causados pela influência nociva dos Estados Unidos durante o período da ditadura militar, que esses problemas são causados pela globalização da economia, que o capitalismo é um mal e que todos têm que se curvar aos interesses de grandes empresas que comandam o mundo. Mas onde fica a incompetência administrativa e a corrupção de nossos políticos? Por que no Brasil, ao invés de serem construídos hospitais, ao invés de serem construídas escolas, são feitos estádios de futebol? Alguns desses estádios foram construídos para sediar apenas um jogo e depois demolidos. Então me parece claro que o Brasil, economicamente, não é um país independente. É um país que tem graves problemas econômicos, provocados, sobretudo, por falta de investimento em saneamento básico e em infraestrutura, provocados, sobretudo, por incompetência administrativa e por corrupção política de nossos governantes. Obrigado. Eu sou Henrique Pascoal e hoje eu vou entrevistar o Pedro, formando em Relações Internacionais. Bom, Pedro, qual foi o preço da independência do Brasil? Se teve algum custo que pagamos para tê-la e até que ponto o Brasil é independente? Sim, o Brasil, na verdade, por ter sido uma colônia, ele pagou um preço muito alto da sua independência, tanto financeiramente quanto economicamente, politicamente, foi influenciado. O Brasil teve que comprar a independência de Portugal, recebendo em troca dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. E sim, até hoje o Brasil vê consequências. Acho que todo país que foi uma colônia um dia, estou tirando os Estados Unidos, hoje talvez não tenha tanto ainda esse reflexo, mas todo país que foi colônia, que é uma colônia ainda, sofre até hoje com problemas econômicos, políticos, consequência da sua independência, da busca da independência, né? E o Brasil é sim um país, um Estado soberano, então ele é, tanto politicamente quanto economicamente, independente, mas existe no cenário internacional uma cooperação nesse país. Nenhum país produz tudo que precisa consumir e não consome tudo que produz. Então sim, existe uma cooperação econômica mundial, uma cooperação comercial, uma cooperação política, até mesmo cultural, que sim faz. Não dá para dizer que o Brasil não é um país independente. O país é um país independente, porém ele coopera internacionalmente, então na vertente política quanto na vertente econômica. Então, isso não é só o Brasil, né? Qualquer país, sendo o país que tenha sido a colônia, o país tenha sido Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, que foi uma colônia, México, que foi uma colônia, Brasil, que foi uma colônia. Todos esses países eles cooperam até hoje mesmo entre si, mas com certeza os países que foram colonizados, 90% deles até mais, têm alguma desvantagem em relação aos colonizadores, os antigos colonizadores, né? São hoje os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Mas sim, o Brasil é um país independente econômico e politicamente, mas coopera no cenário internacional.
Tina. Tina, o que você acha da independência do Brasil, Tina? Sem palavras.